Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021 e quinta-feira é o dia do nosso estudo bíblico. Nessa pandemia tem sido online. Nós estamos aprendendo sobre escatologia bíblica, que, como nós já aprendemos, é o estudo ou a doutrina das coisas finais ou das últimas coisas. Na semana passada nós fizemos um resumo, um apanhado geral sobre o livro de Apocalipse. Nós começamos a falar sobre o livro de Apocalipse e nós compartilhamos os seguintes pontos para nós recapitularmos aquilo que nós aprendemos na semana passada. Nós mostramos um esboço de Apocalipse, que é do capítulo 1 ao 22. Falamos da atenção ao título do Apocalipse, atenção ao contexto histórico de Apocalipse, atenção ao propósito e ao tema do Apocalipse, o simbolismo que está no livro de Apocalipse e também atenção aos números do Apocalipse. Esses foram então os pontos que nós compartilhamos na semana passada e que estou trazendo aqui para a gente recapitular um pouco, lembrar aquilo que nós estudamos na aula anterior. O estudo dessa noite tem como tema as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, também conhecido como as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu peço que você fique bastante focado nesse estudo. Ele tem muito detalhe, ele talvez será o estudo mais longo que nós tivemos até agora, mas é importante que você preste atenção para que você consiga absorver o conteúdo que nós vamos apresentar nessa noite. Os seguintes pontos serão compartilhados no estudo de hoje. Por que as 7 igrejas? Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Os 7 castiçais e as 7 estrelas? Quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? A estrutura das 7 cartas? As características de cada igreja das 7 cartas? Qual o significado das 7 igrejas do Apocalipse? Esses então são os pontos que nós vamos compartilhar no estudo dessa noite. Mas como sempre fazemos, antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos orar e pedir que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos em aprender mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão. Abençoe, ó Deus, esse estudo, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, nos capacitar para absorver aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 11. Vou pedir aos irmãos licença um pouquinho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o texto básico para o nosso estudo nessa noite. Bem, meus irmãos, as 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente as destinatárias do livro de Apocalipse, como nós vimos aqui. O Senhor, ele orienta que João escreva e envie as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importante para um estudo correto do livro de Apocalipse conhecer um pouco mais sobre estas igrejas. E a pergunta que se faz é: por que 7 igrejas? Como vimos no estudo anterior, o número 7 é muito representativo. Nós falamos do simbolismo que existe no livro de Apocalipse e também da questão da atenção aos números de Apocalipse. Então, o número 7 é muito representativo na construção do livro de Apocalipse, onde encontramos referências como, por exemplo, as 7 igrejas, nós estamos tratando desse assunto, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças e etc. Basicamente, o número 7 no livro de Apocalipse representa a totalidade, algo completo. Alguns teólogos entendem que o número 7 na Bíblia, na palavra de Deus ou até mesmo no Apocalipse, significa a perfeição da obra de Deus. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê das 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas, porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as destinatárias primárias, ou aquelas que receberam as primeiras orientações, ou seja, aquilo que foi escrito a essas igrejas foi escrito primeiro para elas, mas que serve também para as igrejas da atualidade, ou que serve ao povo de Deus da atualidade. É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como por exemplo a igreja de Colossos. Isso nos leva a uma outra pergunta: qual o critério da escolha então dessas 7 igrejas da Ásia Menor? Não existe uma resposta conclusiva. Uma explicação utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximas umas das outras, aproximadamente no máximo 55 quilômetros de distância uma das outras, e interligadas por boas estradas romanas, o que facilitaria então a troca desta correspondência. Outro fato interessante é que em todas essas cidades existia uma corte romana, o que naquela época representava grandes problemas para os cristãos. Inclusive em Éfeso, Esmirna e Pérgamo havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Então nessas 3 cidades, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, existia então o culto ao imperador, e existia ali templos separados para que o imperador pudesse ser exaltado, adorado e glorificado. Mas o mais importante de tudo é que a gente não pode esquecer que a ordem sobre a escrita às 7 igrejas, ou a ordem dada que fosse levada a carta, essa carta às 7 igrejas, não partiu do apóstolo João ou de qualquer outro apóstolo, partiu do próprio Senhor Jesus. Ele que orientou que essa carta fosse escrita a essas igrejas. E isso para mim basta. A ordem dada pelo Senhor Jesus. Vamos reler aqui o verso de número 11, que diz o seguinte, que nós lemos aqui nessa manhã, versículo de número 11. Escreva no livro que você vê e mande-os às 7 igrejas. Mande-os às 7 igrejas, que são as igrejas que nós já falamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Qual são as 7 igrejas do Apocalipse?
Isso é muito fácil, simples, nós já lemos aqui no texto. A relação nós encontramos no capítulo 1, no versículo 11 que acabamos de reler, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você pode acompanhar mais uma vez aí no mapa que nós estamos apresentando para você a proximidade das igrejas. Nós falamos que provavelmente a distância de uma para outra ali ela era de no máximo 55 quilômetros, estavam muito próximas, né? E você pode ver aí no mapa, né, a posição então das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Os 7 castiçais e as 7 estrelas. Após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João teve uma visão de Cristo andando no meio dos 7 castiçais, ou em algumas traduções, os candeeiros. E entre outras características, ele tinha em sua destra é a mão direita, 7 estrelas. E no próprio capítulo 1, temos a explicação sobre esse simbolismo. Os 7 castiçais de ouro representam então as 7 igrejas da Ásia. E as 7 estrelas representam os anjos destas 7 igrejas. Mas quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? As cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. Isso fica claro no texto. Existem 2 interpretações sobre quem seriam então os anjos das 7 igrejas. A primeira interpretação defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente os anjos. Essa interpretação busca algumas referências no Antigo Testamento, onde seres celestiais eram designados a ajudar e proteger um determinado povo. Porém, por que João escreveria aos anjos, sendo que eles estavam constantemente na presença de Deus, adorando o Senhor? Como seria possível escrever uma carta e enviar para um anjo? Estas e outras objeções são as maiores fraquezas deste propósito. A segunda interpretação de quem seriam então os anjos dessas igrejas considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro, que pode ser tanto um ser celestial como um ser humano. Sendo humano, a palavra anjo cabe perfeitamente aos líderes das igrejas, aos pastores. Sendo assim, esta segunda interpretação é a mais aceita e, particularmente, eu entendo ser a mais correta. Tendo em vista que, humanamente falando, não teria nenhuma condição lógica de você escrever uma carta a um anjo, a um ser celestial, então essa segunda interpretação de que os anjos da igreja, aí no caso seriam os líderes ou os pastores, é a mais aceita e é a que eu entendo a mais correta. Em relação à estrutura das 7 cartas, fica claro no texto bíblico que em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse podemos notar um padrão de organização do conteúdo. O falecido escritor e pastor William Hendrickson, na sua obra Mais que Vencedores, destaca esse padrão da seguinte forma. Você pode acompanhar comigo aí que está sendo projetado. Começa com saudação e destinatário. Quando o texto diz ao anjo da igreja de Éfeso, por exemplo. Segundo, fala da autodesignação de Cristo. Quando o texto diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Note que existe um paralelo entre quase todos esses títulos com a descrição simbólica de Cristo no capítulo 1. Você pode ver isso no verso 12 ao verso número 20. O próprio Cristo trazendo a sua característica ali no texto. Terceiro, a aprovação de algumas igrejas, quando diz: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe aprovação. Quarto, a condenação. Quando o Senhor diz, através do texto: tenho, porém, contra ti. As igrejas de Esmirna e Filadélfia
não possui nada condenável. As outras igrejas sempre havia uma condenação. Tem também a questão da advertência e ameaça, quando o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes, senão as igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem advertência, as demais recebem. Tem também a exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem também a questão da promessa, que é a última: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, a estrutura das 7 igrejas são saudação, destinatário, a autodesignação de Cristo, aprovação, condenação, advertência e ameaça, exortação e promessa. Em relação às características de cada igreja nas 7 cartas, vamos começar por aquilo que está ordenado no texto bíblico. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. A crítica fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Éfeso recebe como promessa a árvore da vida. A igreja de Esmirna, ela é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. A recomendação é que, para que os irmãos da época fossem fiéis até a morte e resistissem à ferrenha perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Pérgamo, a igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, mas ela é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. A recomendação do Senhor é um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome. A igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo amor, fé e paciência que ela demonstra. Também pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início. Ela é criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação do Senhor para esta igreja é que seus membros sejam fiéis, pois o julgamento estaria próximo. Recebem também a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. Na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém é duramente criticada por ser uma igreja morta. A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes restam. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos. A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverar na fé, por obedecer a Cristo e a honrar o seu nome, mesmo em meio às perseguições. A recomendação é para que sejam fiéis. Para a Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. A igreja de Laodiceia não é elogiada em absolutamente nada. Ao contrário, é criticada por ser morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que ela se encontra. Os crentes de Laodiceia recebem a recomendação para se arrependerem e serem zelosos. E os que vencerem recebem a promessa de que compartilharão do trono de Cristo Jesus. Então essas são as características de cada igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, né? Cada uma delas ali, né, é observada essa característica. Algumas delas foram mais criticadas, outras não foram criticadas, enfim, mas cada uma ali teve uma característica particular. Qual o significado
das 7 igrejas do Apocalipse. Nas últimas décadas, cresceu a discussão sobre qual seria o significado das 7 igrejas do Apocalipse. A primeira interpretação defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos na história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, os significados das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: você pode estar acompanhando conosco aí. Primeiro, Éfeso representa a igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, do ano 100 ao ano 312, sempre depois de Cristo. Terceiro, Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, em 313, a partir do imperador Constantino, até 590 depois de Cristo. Quarto, Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, de 590 até 1517, quando houve a Reforma Protestante. Quinto, Sardes representa a igreja da Reforma, de 1517 a 1730. Sexto, Filadélfia representa a igreja missionária, de 1730 a 1900. E sétimo, Laodiceia representa a igreja apóstata, de 1900 até a volta de Cristo. A segunda interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, não descreve um período específico, um tempo específico, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Particularmente, eu creio que seja evidente que esta última posição é melhor a ser adotada. Eu explico por quê. Em relação à primeira interpretação, que descreve que as 7 igrejas, elas representavam as 7 eras da igreja, né, ao longo da história, eles citam que, quem defende essa tese, cita que a igreja de Sardes, que foi criticada por Jesus por ser uma igreja morta, é comparada à igreja da Reforma. A igreja da Reforma pode significar qualquer coisa, menos uma igreja morta, porque foi essa igreja que lutou na época para que a palavra pudesse chegar até nós. Foi a igreja da Reforma Protestante. E como então que a igreja de Sardes, segundo a interpretação que cada igreja representa uma era, como que essa igreja de Sardes, que foi criticada pelo Senhor por ser uma igreja morta, ela poderia ser comparada com a igreja da Reforma? Por isso, meus irmãos, seguramente podemos dizer que as características encontradas nas 7 igrejas do Apocalipse representam uma realidade presente e repetida em todas as épocas dentro da história da igreja, podendo ser percebida em cada congregação local da atualidade. Ou seja, existem igrejas hoje que se aproximam, por exemplo, da característica de Éfeso, que é elogiada pelo seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente, porém criticada por conta do esfriamento do seu primeiro amor. Quantas igrejas hoje que fizeram um bom trabalho, rejeitam o mal, perseveraram ao longo da sua história, igrejas que eu digo igrejas locais, denominações, mas se esfriaram e perderam a essência do primeiro amor. Outra coisa, outras igrejas ficam mais próximas da conduta de Pérgamo, elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo e criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. E é o que tem hoje nos dias atuais. Igrejas que toleram imoralidade, idolatria, heresias. Ah, mas pastor, idolatria no meio de igreja protestante? Sim,
quando os membros dessa igreja, os crentes, idolatram pastores, cantores gospel, idolatram os cargos que eles exercem, né, as funções que eles exercem na igreja, infelizmente acontece. E as heresias nem se falam. Como também, dentro das igrejas locais, podemos perceber pessoas que possuem um comportamento similar aos membros da igreja de Laodiceia, que não é elogiada em nada. Ao contrário, ela é criticada por ser morna. E quantos membros de igrejas, das nossas igrejas, que não acrescentam absolutamente nada, que não saem de cima do muro, que ficam com o pé lá e com o pé cá, enquanto outras, claramente, se parecem mais com os membros da igreja de Filadélfia, que é elogiada por perseverar na fé, por obedecer a Cristo e honrar o seu nome, e não recebe nenhuma crítica. Obviamente que nós temos também irmãos que são como os irmãos da igreja de Filadélfia. Persevera na fé, obedece ao Senhor, faz de tudo em prol do reino, em prol da obra, coloca o Senhor em primeiro lugar. Por isso que eu fico com essa segunda interpretação. Eu não acredito que as 7 igrejas do Apocalipse correspondem a 7 eras, mas essas igrejas que nós compartilhamos aqui nesse estudo representam então as situações que existem nas igrejas atuais. Algumas elogiadas, criticadas, que são recomendadas a se arrependerem, a voltar ao primeiro amor, a fazer o que faziam antigamente, ao se voltar para o Senhor. E outras de homens e mulheres fiéis que perseveram na fé, que mesmo ao momento de crise não se deixam levar pelas dificuldades da vida. Bem, meus irmãos, então nós encerramos aqui esse estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Nós compartilhamos essa noite para a gente recapitular. Você pode acompanhar comigo mais uma vez aí. O que nós aprendemos hoje? Por que as 7 igrejas? Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Os 7 castiçais das 7 estrelas? Quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? A estrutura das 7 igrejas, melhor, a estrutura das 7 cartas, as características de cada igreja nas 7 cartas e qual o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Amém. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez para aprender um pouco mais sobre escatologia bíblica. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.